Pois é, no ar, mais um programa é Fashion e hoje a gente vai falar agora neste bloco sobre as mulheres em posições de liderança. E quem vai conversar conosco é ela, que é a administradora judicial Marília Dantas, que já está aqui conosco. Seja bem-vinda ao programa é Fashion. Muito obrigado, Séries. É um prazer estar aqui. Olá, pessoal que nos assiste aí de casa, né? Muito obrigada aí pela atenção. Pois é, e um tema bem especial que a gente vai conversar hoje. Mas antes da gente bater o nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Marília Dantas, né? Sua carreira, que eu já lhe conheço, uma carreira brilhante, por sinal. Mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Tá. Eu nasci aqui em João Pessoa, sou filha de uma arquiteta que nasceu em Campina Grande e sou filha de um engenheiro civil que nasceu lá em Cajazeiras. Eu estudei aqui no Instituto João 23, na época, né? Era uma escola só para meninas, de freiras, lembra? Lembro. E aí eu tive a chance de fazer intercâmbio pelo Rotary Club. Sim. E eu fui para os Estados Unidos. Aí lá eu ganhei uma bolsa e fiz universidade lá. Fiquei 5 anos lá nos Estados Unidos estudando administração de empresas, com ênfase em finanças, gestão de sistemas da informação e comércio internacional. Aí voltei para o Brasil, fui para São Paulo e trabalhei lá 10 anos como executiva de multinacionais. Trabalhei na Johnson & Johnson, na Cargill Agrícola. Fiz MBA séries em contabilidade, controladoria. Depois fiz pós-graduação em finanças também na Getúlio Vargas. Aí voltei para Paraíba, porque eu quero contribuir daqui, né, para o nosso Brasil. Então, empreendi, prestei consultoria e estou me encontrando na área de administração judicial. Sim. Pois é, olha aí, ainda tem outras coisas, viu, de Marília. Ela já participou de um programa também nacional, né, com o Roberto Justus, não foi isso? Ah, é verdade. É. Você esqueceu até de colocar, né, de falar aqui. É verdade. Quando eu estava lá em São Paulo, eu participei do Aprendiz. Né? O Aprendiz, com o Roberto justamente. Justus, verdade. Teve uma boa participação, viu, gente? Tem uma história, assim, realmente, uma experiência bárbara nesse assunto. Agora, Marília, por que a gente tem que falar tanto sobre esse tema, né? Mulheres em posições de liderança? Muita gente fala que as mulheres já conquistaram tudo que já tinha conquistado, que não tem mais o que se fazer, né? E fala-se muito da meritocracia, né? Que precisa, né, se tiver realmente preparada, elas conseguem tudo. E eu queria ver tua visão com relação a isso. Eu sempre penso em alguns dados. Certo. Nós somos 52% da população. Nós tomamos decisões de consumo, somos responsáveis por 80% das decisões de consumo e nós representamos 60% dos alunos universitários. Mas quando você vai ver a representatividade nossa nas funções de liderança, não está na mesma proporção. Então, nas empresas, está bem abaixo dos 52%. E quando você fala na política, que é mais fácil da gente olhar os dados, também. No Congresso Nacional, nós temos 15% de mulheres eleitas, séries, nessa última eleição. Sim. Na nossa Câmara Municipal, temos uma mulher só, no meio de 27. É 3, 4%. Muito pouco. Na nossa Câmara Estadual, são 6 mulheres no meio de 36. Né? Então, nós não estamos bem representados. Então, a pergunta é, mas por quê? Porque as mulheres não querem, não são capazes? Sim. O que eu percebo é que existe, sim, um viés. Né? Quem está no poder, na verdade, são os homens, e é muito difícil sair do poder, então eles estão sempre passando leis, o establishment, o mecanismo sempre passa leis para manter quem está no poder. Então, como são os homens, é mais difícil de entrar, esse é um ponto. O outro aspecto são os vieses. Então, é mais difícil nós votarmos, por exemplo, em mulheres, porque nós temos o viés inconsciente de que, em posição de poder, que então sempre são os homens heterossexuais, né, de cor branca. Então, nós precisamos estar atentos se o voto que a gente está dando é um voto consciente mesmo, é porque aquele dali é o melhor candidato, ou se é porque existe um viés e a gente está evitando votar em pessoas com perfis diferentes do que já estava lá. Mas, na sua visão, existe mesmo machismo? Né? O termo feminismo não é um engano? Ou seria, de repente, um termo de cunho ideológico, assim, que, de repente, a esquerda impôs? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho. Entendi. Realmente, esse tema gera muita emoção. Né? É um tema que gera muita emoção. Polêmica também. Certa polêmica, é verdade. Uhum. Olha só, depende de como a pessoa entende o termo feminismo. Tá. Se eu entendo o termo feminismo como a luta das mulheres para terem direitos iguais aos homens.
E aí, para mim, tudo bem a gente usar o termo feminismo assim. Direitos iguais sejam o direito de voto, o direito de salário, o direito de uma remuneração equivalente ao resultado do seu trabalho, né? Tá. Então, é igualdade que eu estou falando. Mas tem pessoas que entendem o feminismo como uma necessidade das mulheres de oprimir os homens, de serem superior aos homens, né, com muito ódio. Aí, nesse caso, não. Nesse caso, eu não concordo quando se usa o termo feminismo nesse aspecto. Se o problema é o termo, a gente pode até falar em mudar o termo, né? Vamos usar um outro nome, mas eu gosto de falar de igualdade, né, entre homens e mulheres. E porque você acredita que esse tema assim, é tão polêmico hoje, né? A gente falou em polêmica, mas por que você acredita nisso? Eu gosto de levar para a psicologia. Tá. Você já percebeu que quando uma pessoa mostra para você um defeito que você não percebia que você tinha, você fica chateado, fica com raiva? Tem muito disso, né? As pessoas não reparam que às vezes tem erros. Tem erros. É verdade. E o que é que nós estamos mostrando? Nós estamos mostrando problemas que existem na sociedade de representatividade. Então, quando a gente fala que um congresso só tem 15% de mulheres e mostra lá que isso aí é um problema, normalmente a pessoa sente raiva, né? Assim, né? Se sente raiva, se sente ódio, né? Porque é um problema que está. Então, na psicologia, quando você dá de cara com um problema que você está fazendo parte dele, né, a gente fica emocionalmente envolvido. Então, eu levo assim essa explicação para aspectos emocionais psicológicos, né? Pois é. Aí, você falando nisso, em mudar o termo, muitas mulheres elas acabam colocando feminismo e feminista. Eu sou feminina, mas eu não sou feminista. Como se a feminista fosse aquela opressora. Será que seria mais ou menos isso? Nesse caso daí, quando a pessoa vem falando assim, eu estou entendendo que ela entende que Eu sou feminina, eu aceito, eu sou mulher, eu sei os meus limites, eu quero uma igualdade, mas eu não sou feminista. Talvez seja nessa imposição de opressão, de querer radicalizar tudo, né? E, enfim. Aí, nesse caso, eu entendo que essa mulher, quando fala isso, ela entende o feminismo como uma necessidade de oprimir os homens. Sim. E aí ela está entendendo que feminina é uma igualdade. Às vezes não, às vezes ela entende, ela gosta, às vezes, até de uma posição, às vezes, inferior, né? Eu não sei. A gente tem que conversar com ela para entender o que ela está entendendo do termo. Justamente. Né? E poder conseguir conversar falando a mesma língua, a mesma linguagem. Mas a gente teve mais femininas ou feministas no poder, nessa minoria? Aí é uma pergunta que a gente tem que começar a ter os olhos atentos com relação a isso, né? Foram femininas que lutaram pelo direito, ou feministas que quiseram o poder acima do limite do que é permitido, né? Enfim. Mas, Marília, mas como é que isso reflete na política, né? Assim, eu vejo, você é uma liberal, mas eu posso dizer que uma liberal de direita, assim, uma direita liberal, tá? Não seria contraditório defender esse aspecto social, não? Ou defender a igualdade entre homens e mulheres, não? Não. O liberalismo, ele foca no indivíduo. Ele acredita que todos os indivíduos devem ser tratados iguais perante a lei. Então, quando a gente fala do direito à vida, do direito à propriedade, né, a gente está falando dos direitos individuais. Okay. Nós não queremos um Estado que oprime o indivíduo, um Estado que se explora o indivíduo, né? Então não é contraditório, não é contraditório. Na verdade, inclusive algumas políticas assistencialistas, como o Bolsa Família, que hoje é chamado de Auxílio Brasil, foram criadas por liberais no intuito de fazer com que todos tenham a chance de participar da economia. Sim. Então, eu não vejo de jeito nenhum como uma contradição. Quando a gente fala que existem vieses e que, na verdade, todos devem ter os mesmos direitos, sejam eles homens e mulheres, então nós estamos sendo liberais. Nós estamos sendo liberais ali no termo, porque tanto os homens quanto as mulheres devem ter os mesmos direitos, as mesmas possibilidades, oportunidades, né, perante a lei, perante a sociedade. Muito bem. Agora, e como é que a gente pode resolver, então, essas diferenças que existem? Qual é a sua visão? Qual é o seu pensamento com relação a isso? Então, eu acredito que a gente precisa falar de conscientização, porque existem muitos vieses mesmo. Então, existe um viés de... Eu esqueci o nome, sério. Um viés que, quando você tende a contratar alguém, por exemplo, falando de empresa, você tende a contratar pessoas parecidas com você. Tá. Então, que tenham o mesmo background, viés de afinidade, lembrei. Okay. Então, que tenham o mesmo background, que tenha a mesma estudo, que venha da mesma cidade. Então, você imagina, você vai contratar uma pessoa, aí você descobre que ela
estudou na sua universidade, conhece, né? Está entendendo? Você fica, nossa, estudou ali, é da sua cidade, poxa, eu também sou de lá, o que você acha daquele lugar? Você, né, você está ali naquela entrevista. E aí tem uma outra pessoa que vem de um background completamente diferente do seu. Vamos supor que os dois sejam similares na competência, ou até o outro que veio de um background diferente, até melhor um pouco do que essa daqui. Entendi. Qual é a sua tendência? Normalmente, a tendência nesse viés, né, o que mostram os estudos, é que a tendência de você contratar a pessoa que é mais parecida com você. Entende? Entendi. Então, é por isso que a psicologia fala que existe, sim, a discriminação inconsciente. Não é que a pessoa que está fazendo isso ela é mal. Entendi. Ela é inconsciente. E na questão da política, tem o viés de... Eu também estou querendo lembrar o nome aqui para a gente falar o nome exato. Mas é assim, como a gente está sempre acostumada a ver aqueles homens heterossexuais, brancos, em posições de poder, a sensação que passa é que eles são mais competentes do que o resto. Então, na hora que você vai votar, você tende a votar naquela pessoa que você que você inconscientemente associou com competência. E aí você tem mais dificuldade de votar, às vezes numa mulher negra, né, ou numa mulher, ou numa pessoa homossexual, entende? Então, por isso, nós precisamos estar bem atentas. Algumas empresas até tentam, no processo de selecionar pessoas, elas tentam tirar os vieses. Então, elas pedem para que as pessoas não coloquem a foto, e façam um processo seletivo mais... voltado mais para o profissional do que o pessoal, as características. Para poder tentar eliminar, e aí está sempre trazendo essa questão para treinamentos junto dos seus grupos, dos seus líderes, dos seus funcionários. Por quê? Porque existem estudos que mostram que empresas diversas, elas são mais lucrativas no longo prazo. Então, elas têm mais lucro, as pessoas têm mais prazer de trabalhar lá, elas se sentem mais incluídas. Então, e são estudos assim de grandes organizações, tipo a McKinsey, que é uma grande empresa de consultoria que faz estudos globais. Então, eu acho que a gente precisa estar atento a isso. Não adianta mais você ser uma empresa que só coloca propaganda diversa. Já viu, você tem umas empresas que você chega lá e todo mundo muito parecido dentro dos funcionários que trabalham lá, né? Mas quando você olha as propagandas da empresa, eles colocam todo mundo. Eles colocam a mulher negra, o homossexual, a família, né? Tradicional, todo mundo na propaganda, mas ela lá dentro não é assim. Entendi. Entende? Então, isso daí as pessoas estão começando a perceber está começando a perceber que tem uma falsidade ali e que tem alguma coisa errada, né? As empresas também não estão indo muito bem, né? não vão tão bem no longo prazo como aquelas que são verdadeiramente diversas. Por quê? Qual é a vantagem da diversidade? Eu vou responder. Eu faço a pergunta e mesmo respondo, não né? É isso, Sério. mas tudo bem, vamos lá. Qual é a vantagem da diversidade? A diversidade, um grupo diverso, ele consegue direcionar um problema com várias formas de visão de vida, com vários ângulos diferentes. Então, ele tende a ser mais criativo, ele tende a abordar de forma diferente a mesma questão, tende a ser mais inovador e, portanto, tende a ser mais lucrativo no longo prazo. Né? Essa é a vantagem da diversidade. Cabeças diferentes, pensam diferentes e dão soluções diferentes, né? E juntos acabam construindo impérios. Né? Exatamente. Pois é, e aí, no seu caso, seria isso, tentar trazer essa diversidade para acabar com essa diferença entre homens e mulheres? Eu acredito, eu valorizo até as diferenças né, corporais, as diferenças, né, que nós somos diferentes. Né, os homens e as mulheres são diferentes. Eu valorizo as diferenças. Eu acredito que nós temos que ter consciência de que a gente não está, na verdade, ou votando numa pessoa por causa de um viés, ao invés de ser votar na pessoa mais capacitada, ou também não está contratando uma pessoa por causa de um viés, ao invés de estar contratando uma pessoa mais capacitada, está contratando pelo viés. Por quê? A representatividade ela é importante. Quando a criança ela não vê que existem mulheres na liderança, ela ou não vai se sentir capaz, ou não vai se sentir como que aquilo ali é para ela. Então, não adianta a gente falar que lugar de mulher onde ela quiser, né? Mas não tem mulher ocupando lugar nenhum, porque existem vieses que não deixam elas chegarem lá. E olha só, eu sou uma pessoa muito batalhadora, né? Eu estudei bastante, eu fui trabalhar fora para aprender, né? Eu valorizo muito a pessoa que é batalhadora, que é guerreira, e eu acredito na meritocracia, que eu acho que se a gente se esforça, a gente realmente vai chegar adiante de quem não se esforçou. Não tem como a gente negar isso. Mas é importante estarmos conscientes de que esse viés existe, essa dificuldade existe,
Até porque, quando eu vou falar para você do que as mulheres passam quando elas estão chegando em posições de poder, você vai achar até engraçado. Eu já escutei muitas histórias de mulheres que, quando ela chega numa reunião, em meio de 40, ela é a única mulher, as outras mulheres só estão em posições acessórias, é só a garçonete, não estão na roda de decisão. Falta mulheres na roda de decisão, às vezes eles vão para o clube do charuto, né, e só entra homem, e lá eles tomam muitas decisões, não são locais onde as mulheres estão presentes para tomar decisões. Existem histórias, eu sei de uma história de uma consultora que foi prestar consultoria para uma empresa fora do Brasil, e quando chegou lá, eles marcaram uma reunião num clube de golfe que não entrava mulher, só entrava homem. E ela chegou na porta do clube e não pôde participar da reunião, teve que voltar. Então, temos que estar atentos a isso para poder a gente realmente criar uma sociedade melhor para todo mundo, né? Uma sociedade mais inclusiva. Mas, Marília, a gente deve votar em mulheres só porque elas são mulheres? Eu acredito que a gente tem que votar nas mulheres capacitadas, Sim. tá? Nas mulheres preparadas. E se você tem mulheres preparadas e capacitadas para votar, aí eu tomaria essa postura afirmativa de votar numa mulher capacitada, em detrimento de um homem capacitado, para poder a gente ter mais representatividade. Eu tomaria essa postura. Mas não vamos votar numa mulher que não está capacitada só para constar. Só para fazer número. Só para fazer número. Eu também concordo com você. Não adianta votar em quem não vai trazer nada que venha acrescentar. Então, realmente, eu concordo. Nesse caso, você tem que procurar alguém que realmente esteja disposta a fazer a diferença, né? Que realmente esteja preparada a trazer essa mudança, a lutar pelos direitos. Porque os homens, eles já lutam normalmente, né? As mulheres têm o olhar diferenciado, né? É como você disse, as diferenças, ela traz um olhar diferenciado. Olha, mulheres, nós somos mais avessas a riscos. Né? Aí você fala, mas Marília, você não pode falar isso, porque não é verdade. Eu falei, olha só, quando você vai pagar o seu seguro do carro, não é mais barato para a mulher? Acaba sendo. Acaba as mulheres sendo. Se envolvem menos porque em as mulheres se envolvem, né? menos em acidentes. Verdade, isso é uma estatística de fato. Isso, né? Então, não é importante a gente ter políticos que são mais avessos a riscos também, em vez de ser todos os políticos lá mais avessos, ao invés de menos avessos? Você está entendendo? Deixa eu me posicionar melhor aqui nessa frase. Não é importante nós termos políticos lá que têm mais tolerância a risco, mas também termos políticos que são menos tolerantes a risco, na hora que você vai discutir o futuro do país? É importante. É importantíssimo, né? Com certeza. Marília, meu amor, só tenho que lhe agradecer, né? Sempre bom trazer esse tema, onde a gente possa ter essa visão ampliada, né? da questão das mulheres também, e como é importante a gente estar capacitado para qualquer lugar, qualquer posição que a gente for tomar. Obrigada, viu? Voto sempre. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite.